Olá a todos, meninos e meninas, espero que estejam animados. Vamos seguir para mais uma aula da Escola da Manhã. E como nós começamos essa série maravilhosa dos 10 mandamentos, hoje nós vamos seguir para mais um e nós vamos entender coisas maravilhosas a respeito de Deus, a respeito do Senhor, e vamos também olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós. Espero que você tenha orado e pedido ao nosso Senhor para que Ele nos ajude nesse momento e nesse dia tão maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias, começar lendo no livro de Provérbios. Nós vamos ler hoje no capítulo 12 e nós vamos ler no versículo 22. E diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Vamos agora pular para o Novo Testamento e ler no livro de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 20 até o 23. O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora nós vamos começar falando sobre esse mandamento que diz: não dirás falso testemunho. E que esse mandamento está totalmente relacionado, à mentira e todo o aspecto da mentira. Por que Deus colocou este mandamento na tábua da lei? Por que Ele disse isso de forma tão especial, dura, no momento ali de tanta atenção e todo cuidado para que a gente olhasse para este mandamento também como algo muito sério a respeito de Deus. E este mandamento nós aprendemos que ele é o contrário do que Deus é. Por isso que ele diz para mim e para você, para não mentirmos, para não dizer falso testemunho. Não dirás. Esse Senhor é o Senhor da verdade. Ele é a verdade. Ele é toda a verdade. E Ele trabalha, tudo que Ele faz é dentro dessa esfera da verdade. Ele nunca está equivocado. Nunca. E Ele conhece todas as coisas. Conhece profundamente até as imaginações dos pensamentos. E Ele é um Deus verdadeiro, que nunca enganou, nunca escondeu. E Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Por isso, então, que Ele abomina a mentira, o engano. Ele é totalmente o contrário disso. E ali, como eu disse para vocês, que Ele trouxe essa verdade e trouxe este mandamento para que a gente soubesse muitas coisas a respeito dele e da realidade que vivemos. É extremamente importante você aprender isso. Talvez a gente pense que a mentira é algo tão pequeno, não é assim. Muitas pessoas até acreditam que a mentira não seja nenhum pecado, não seja algo sério. Bem, mas vamos pensar de forma mais profunda e séria a respeito deste pecado. A mentira, quando nós chegamos a este mundo, sem saber que nós nascemos pecadores, nós vamos crescer e viver nessa terra no engano, que é o contrário da mentira. E nós vamos fazer o que queremos, o que achamos. E nós vamos tirar as nossas próprias conclusões e vamos roubar essa vida e vamos usar da forma que queremos. Nós vamos nos afastar então da verdade e buscar essa verdade em nós mesmos. Mas nós nascemos pecadores. Então, crescer sem saber
da verdade que nós somos pecadores é algo terrível. Vai fazer com que a gente siga, deseje, viva a vida que não é nossa para aquilo que nós sentimos e queremos, tirando Deus do centro da nossa vida, para sermos nós ou qualquer coisa, adorarmos e buscarmos qualquer coisa que não seja Deus. Isso é algo muito terrível, porque nós vamos amar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós buscamos, mas lembra? Não é Deus que nós vamos buscar. Então nós vamos estar rejeitando o Senhor da verdade, nós vamos estar longe. Olha que terrível! A mentira é algo terrível. E a mentira, ela quer comprar você, comprar o seu coração. Ela quer te enganar até o ponto de você nem saber. Quer que você nunca pense nessas coisas. A mentira é algo terrível. E você deve estar se perguntando, mas onde começou tudo isso? Como que a mentira, ela entrou? Como que ela surgiu? Vamos voltar então para o primeiro livro da Palavra do Senhor, no livro de Gênesis. Ali no capítulo 3 começa a narrativa sobre a queda de Adão e Eva, como eles pecaram. Vocês lembram que a serpente, Satanás entrou na serpente e ali ela veio até Eva e disse coisas terríveis a ela, e Eva pecou. O que a serpente disse para ela? Você lembra? A serpente disse que eles não morreriam. Aquilo foi uma grande mentira. Vocês se recordam também que nessa passagem e no capítulo também anterior, o Senhor tinha dito a eles que eles não deveriam comer e que eles certamente morreriam. Pois é, mas não foi isso que eles confiaram, né? Não foi nesta verdade. O Senhor Deus nunca escondeu nada e disse para Eva e para Adão o que eles deveriam fazer. Mas eles ouviram a mentira. Satanás mentiu a eles. Disse primeiro que eles não morreriam. Depois Satanás disse que ali na conversa estava querendo dizer que o Senhor talvez estava escondendo algo deles. Que Deus não é o Deus da verdade. E também ele quis dizer que, olha, vocês podem ser melhores do que vocês já são. Deus não criou vocês assim bons. Vocês podem ser mais. Ele está escondendo isso de vocês. Olha que terrível. Satanás então ali naquela situação conseguiu com que fosse produzido dentro do coração deles o pecado. E o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso e conheceram algo terrível que é a morte. Eles conheceram o pecado, a tristeza, o engano, a morte, a dor, a cobiça, o adultério. Eles viram pecados no mundo. E o pior, eles foram separados da comunhão do Senhor, da amizade com o Senhor, da proteção do Senhor, da alegria em estar com Ele. A mentira trouxe algo terrível, não foi? Bem, vamos lembrar agora de um versículo muito importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 8:44. E nós vamos ler sobre quem é o pai da mentira. Aqui diz assim para nós: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então vocês acabaram de ouvir, e eu também, que o pai da mentira é Satanás. E o que ele diz para nós? No mundo em que nós vivemos, inúmeras mentiras. Vamos lembrar de algumas aqui. Ele diz para nós assim, que nós não devemos nos preocupar com nada. Tudo está tão bom,
Não se preocupe com o Covid, com as mortes. Não se preocupe com a guerra, com a pobreza. Não se preocupe que tudo terá um fim. Ele diz para nós, alimente seus desejos. Ouça o seu coração. Não existe leis, nem regras. Não existe Deus. Ele diz, não há bondade, não há solução, não há saída, não há paz. Paz é utopia. É relativo. Não existe pecado. O mal é algo que existe na sociedade. São problemas psicológicos. Ele diz que não haverá punição, nem justiça, nem castigo, nem para mim, nem para você. Ele diz também que nós somos bons. Afinal de contas, nós não matamos ninguém. E ele também diz, eu vou à igreja, eu respeito todas as religiões, respeito as pessoas. Bem, nós vemos que a mentira tem uma função assim assustadora também. Se vocês pensarem comigo, a mentira que o pai da mentira usa é para encobrir outros pecados, não é? Pensa comigo. Então, se nós pensarmos aqui, o que Satanás teria dito a Adão e Eva se ele não mentisse ali? Ele teria que dizer algo terrível a Eva. Ele teria que ter dito assim, Eva, eu quero matar você. Eu quero acabar com a sua comunhão com o Senhor. Eu quero trazer a tragédia. Eu quero trazer as coisas mais ruins. E Eva, eu quero te afastar da verdade. Eu quero te enganar. Eu quero que você um dia seja punida eternamente, assim como eu. Então nós vemos que a mentira, ela é um pecado que quer tampar outros pecados e nos vai assim levar para cada vez mais nos aprofundar nesses e em outros pecados. Nós vamos estar tão enganados, tão iludidos, que não vamos conseguir nem saber o que é verdade. Isso, estaremos longe da verdade. É algo terrível a mentira. Nós vamos ver também que a mentira, ela tem muitos aspectos, ela tem muitas caras, muitas faces. E nós vemos que a mentira pode parecer como um falso testemunho, como os judeus fizeram com o Senhor, dizendo que ele queria ser rei. Na verdade, quem queria ser rei mesmo? Não eram eles? Eles não queriam a fama de Cristo? E eles ali disseram que ele é quem queria. Vamos lembrar, Cristo não queria ser rei. Cristo é rei. E eles queriam tomar este lugar. Olha que coisa terrível. Temos as mentiras também de propósito, como aconteceu com José. Seus irmãos acusaram, na verdade me enganaram, né? Mentiram ao seu pai. Eles mentiram dizendo que José tinha sido morto. E o que eles estavam querendo encobrir? A inveja. A mentira também pode aparecer para nós como um engano, como Jacó quando enganou seu pai. E depois o próprio Jacó foi enganado pelo seu sogro. Nós vemos também que a mentira pode aparecer para nós como desculpas, né? Nós podemos assim achar que podemos desobedecer, como Adão e Eva fizeram, dando desculpas porque fizeram aquilo, colocando a culpa no outro. E a mentira sempre, muitas vezes vai estar vinculada a fazer mal a outra pessoa, a trazer o mal também para o outro. É algo terrível, de forma injusta. E o pecado da mentira vai fazer com que a gente ache que a gente está saindo no lucro. Também pode aparecer como hipocrisia, como bajulação,
Como em Provérbios, no capítulo 7, no versículo 21, fala da mulher que ela profere, ela fala coisas lindas, mas os caminhos que ela segue são caminhos de morte. A mentira também, ela pode parecer como promessas quebradas. Como o filho que disse que o Senhor Jesus estava condenando o filho que tinha dito que voltaria para servir o pai e ele não retorna. Ou como também a mentira pode parecer a nós como duas caras. Davi disse que pessoas que as palavras, né, aparecem boas e agradáveis, mas em seus corações tem ódio. Aí nós estamos na frente de algumas pessoas e mostramos que somos amáveis e o nosso coração a gente sabe que ali não há amor. Nós vimos como a mentira é terrível e como cada um de nós podemos olhar para nós mesmos e vermos que nós necessitamos de ajuda, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da verdade. E a mentira é algo terrível, é algo abominável ao Senhor. E qual é a consequência deste pecado? É terrível como qualquer outro. Merecemos sim o castigo eterno por mentir, por enganar, prejudicar, ofender, de achar que nós podemos usar o nosso corpo, os nossos lábios, que pertence a Deus, que deveria louvá-lo, o Deus da verdade, que deveríamos dizer a Ele o que nós somos de forma sincera. Então nós vemos que nós necessitamos do caminho, nós necessitamos de Cristo. E Ele é a pessoa a qual nós devemos dizer a verdade. E o que nós devemos dizer a este Senhor? Que nós somos mentirosos, que nós mentimos, enganamos, que nós prometemos e não cumprimos. Nós devemos suplicar a Ele que Ele nos perdoe, que Ele nos transforme. Porque o Deus da verdade, Ele diz que cada mentiroso, assim como um adúltero, vai ao inferno, será punido eternamente. E haverá um dia de julgamento para todos nós. Essa é a verdade, a mesma verdade dita no jardim para Adão e Eva, que certamente eles morreriam. Nós devemos buscar esse Salvador, porque na cruz Ele suportou todos os pecados, as mentiras e os enganos. Nós devemos dizer a verdade, sermos sinceros a Ele. Esse é um pecado que cada um de nós cometemos e não temos como fugir. Então você pode ter a certeza de que o Senhor, se Ele pede para você ir, venha até a mim, porque eu tenho o poder de perdoar, certamente Ele tem poder e Ele nos perdoa. Se você tem dificuldades de pensar, como eu posso fazer isso? Lembre-se que nós só podemos em Cristo, através do seu Espírito. E depois que Ele nos perdoa, nos limpa, nós podemos sempre pedir ajuda. Nós podemos sempre pedir perdão. Nós podemos lembrar em Suas palavras que Ele é o Deus da verdade e confiarmos nisso e toda vez, todo dia renovarmos os nossos pensamentos, que devemos ser assim como Ele é. Nós devemos louvá-lo. E quando nós olhamos mais para Cristo, nós realmente podemos ver quem Ele é, pedir a Ele ajuda e Ele certamente nos ajuda. Nós podemos usar os nossos lábios para louvá-lo, para falar dele, e assim estaremos guardados. E se pensarmos se a palavra do Senhor
ela é guardada em nosso coração, se há amor a Ele, porque fomos perdoados, nós certamente em momentos difíceis, momentos que nós caímos, Ele nos ajuda, Ele faz lembrar da verdade e assim nós colocamos o nosso coração e a nossa confiança nele. Então nós aprendemos mais um mandamento hoje, maravilhoso do Senhor, e que possa trazer luz à sua vida em cada momento, e que se agora você tem sentido de orar ao Senhor, pedir perdão de seus pecados, faça isso agora. Vai em um lugar sozinho, peça perdão a Ele das mentiras que nós dizemos, que ofende a Ele, que é algo que trará juízo. Suplique a este Deus maravilhoso, suplique ao Salvador Jesus Cristo, que tem o poder de nos perdoar. Não deixe isso para depois, não deixe que a mentira te engane. Confie somente no Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 24 dos adultos.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.